Caro presidente Jorge Viana, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, começou hoje na cidade de Não Me Toque, na região do Alto Jacuí, 290 quilômetros de Porto Alegre, uma das mais importantes feiras do agronegócio da América Latina, a Expo Direto Cotrijal, liderada pelo inovador líder cooperativista Ney Mânica, que preside a cooperativa tritícola mista Alto Jacuí Cotrijal. Senador Rubem Figueiredo, são mais de 185 mil, quase 200 mil visitantes, alguns dos quais de 70 países que estarão lá participando desta feira, que vão lá conferir os estandes de 468 expositores de máquinas e implementos agrícolas em 84 hectares, área equivalente a quase 84 campos de futebol. Essa é uma medida que a gente usa normalmente para dar a dimensão do tamanho de algum evento, e esse é o caso da Expo Direto Cotrijal, lá de Não Me Toque. O município é administrado pelo médico prefeito Antônio Vicente Piva, prefeito Piva, com muita alegria, do meu partido progressista, é considerada a capital nacional da agricultura de alta precisão. Graças ao uso planejado da tecnologia, a produtividade agrícola da localidade e dos municípios vizinhos está entre as mais altas do país. A feira é referência no setor por conta dos importantes debates e lançamentos de novos equipamentos para o campo. Como eu disse, são mais de 70 países ali representados. E essa produtividade chega, às vezes, a 220 sacos de milho por hectare. É muito milho, graças à inovação tecnológica e à chamada agricultura de alta precisão, que Não Me Toque concentra a fama de ser a capital desta inovação tecnológica. A edição da Expo Direto Cotrijal 2013 reforça a relevância da mostra na busca da inovação tecnológica e de maiores oportunidades de negócios para o setor agropecuário. É a hora de chamar atenção também para alguns desafios que a safra, a cada ano maior, impõe aos responsáveis pela logística, no caso, o setor público. Da porteira para dentro, o agricultor é muito produtivo, seja ele agricultor ou pecuarista, comparado até aos melhores do mundo nesse ofício, como são os norte-americanos, os canadenses e os argentinos. O problema, senadores, vem da porteira para fora da propriedade rural, porque a infraestrutura não vem conseguindo atender às exigências da produção nacional, nem alcança níveis mínimos de eficiência, com custos razoáveis e agilidade. Eu gostaria muito de ter comparecido à abertura oficial deste importante evento do calendário agrícola brasileiro, que aconteceu hoje. Porém, votações importantes aqui nesta casa, como a análise dos vetos, do veto presidencial sobre a distribuição dos royalties do petróleo, agendada para amanhã, e os trabalhos das comissões especiais, das quais faço parte, como a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual sou vice-presidente, ou mesmo uma audiência pública que faremos amanhã, no início da tarde, na Comissão Mista sobre Energia, que examina a medida provisória desse setor, impossibilitam a minha presença nesta segunda-feira em Não Me Toque. Porém, na próxima sexta-feira, 8 de março, casualmente Dia Internacional da Mulher, a Expo Direto será palco de uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que agora é presidida pelo nosso senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, e da qual serei mediadora. Essa audiência pública, um debate, contará com a presença das principais lideranças do agronegócio do nosso país e será transmitido ao vivo pela TV Senado, em parceria com a TV Terra Viva do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
No requerimento para a realização da audiência pública na Expo Direto, sugeri as presenças dos presidentes da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, recém-criada, senhor Bernardo Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Logística, senhor Rodrigo Otaviano Vilaça, presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, a BTI, José Carlos Becker, do economista e consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luiz Antônio Faé, e do presidente e anfitrião da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica. Nos últimos 5 anos, a produção brasileira de grãos aumentou em pelo menos 45 milhões de toneladas, mas a infraestrutura para armazenar e transportar a colheita continua a mesma. Isto é inacreditável, para dizer o mínimo. A capacidade dos silos é insuficiente. Os caminhões são os silos. Porque não temos silos, então ficam as filas de caminhões comprometendo o tráfego nas rodovias e atulhando o sistema portuário brasileiro. As rodovias estão em condições precárias. Quando a gente vê cenas no Mato Grosso, é de assustar, porque são verdadeiros atoleiros. As hidrovias e as ferrovias são subutilizadas, e ainda no caso das ferrovias, há uma concentração de poder em apenas uma concessionária que estabelece, na hora da safra, o preço que ela bem entender para o frete. Isso também nós temos que resolver, senador Jorge Viana. E o sistema portuário continua longe de atender às necessidades. Em boa hora, a presidente Dilma Rousseff encaminhou a esta casa a chamada medida provisória dos portos. Ficamos torcendo para que, de uma vez por todas, a gente consiga desamarrar esses gargalos que são um verdadeiro entulho ou uma barreira intransponível para o aumento da produtividade, o aumento da competitividade, porque a produtividade o agricultor já está fazendo. A cada ano, e nós que examinamos aqui com Vossa Excelência sendo o relator na Comissão de Meio Ambiente do Código Florestal, acompanhamos muito bem a evolução que houve em relação à produtividade, ou seja, na mesma área ou até numa área menor, produz-se muito mais com o uso de novas tecnologias. A garantia da continuidade, da expansão da safra, claro, vai depender muito de ações firmes, planejamento e muitos investimentos nessa área. Tomara que haja luz na cabeça dos senadores, que os setores envolvidos nisso tenham um pouco mais de compreensão e tolerância para a necessidade do Brasil avançar em relação ao sistema portuário, com essa medida medida provisória que a presidente encaminhou aqui, a chamada medida provisória dos portos, para que nós não fiquemos presos ao passado e consigamos modernizar. Claro, entendo que é necessário fazer um aperfeiçoamento dessa medida provisória, porque, por exemplo, os terminais de combustíveis não foram incluídos nessa medida provisória e são muito relevantes. Veja só, combustível é fundamental para abastecer as máquinas agrícolas ou para transportar o gás de cozinha que chega às nossas cidades. Então é preciso, claro, aperfeiçoar. E esta é a função do Senado Federal. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Rubem Figueiró, do Mato Grosso do Sul. Eminente senadora Ana Amélia, Vossa Excelência antecipou a mim. Eu desejava sinceramente abordar o mesmo assunto. E a senhora, evidentemente, vai enriquecer o meu pronunciamento. O que Vossa Excelência afirmou com relação à questão de transporte, a ausência da infraestrutura para acompanhar o desenvolvimento agroindustrial do nosso Estado, do nosso país, é um fato que clama providências imediatas do governo. Eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e observei lá que os agricultores estão extremamente preocupados com o escoamento da produção. Falta de caminhões, estradas precárias, isso não só em Mato Grosso do Sul, mas também em Mato Grosso, onde o volume da produção é extremamente expressivo, talvez o maior da história dos dois estados. Eu me solidarizo com Vossa Excelência pela oportuna
observação a respeito dessa questão. Espero sinceramente que não só essa medida provisória que a presidente acaba de enviar ao Congresso Nacional sobre os portos, mas lembre também das rodovias do nosso país. Elas são não só rodovias, mas também ferrovias. Há ferrovias, inclusive a chamada Norte-Sul no meu estado, que adentra inclusive Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, está em vias de paralisação, se providências outras não forem tomadas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência pela oportuna observação. Claro, meu caro senador Rubem Figueiredo, aquilo eu penso que aquele velho ditado é muito certo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós precisamos insistir nisso, senador Rubem Figueiredo. Temos que todo dia bater nessa tecla para sensibilizar os ouvidos do governo federal, que acaba de criar uma empresa de planejamento e logística. Eu penso que talvez tem que desamarrar os nós. Não entendo que uma nova empresa vá resolver os problemas. É preciso uma decisão política firme, corajosa, colocar o dinheiro necessário para fazer aqui, fiscalizar. Veja agora o Tribunal de Contas da União hoje mostrando. Estradas que foram recuperadas não duraram 1 ano, já estão todas estragadas. E gastou-se aí para essa recuperação, senador Rubem Figueiredo, uma montanha de dinheiro. Quer dizer, há uma fiscalização deficiente, os órgãos que são encarregados disso não fazem. E aí quem paga essa conta é ou o agricultor, mas é toda a sociedade brasileira, porque o dinheiro não é fabricado, o dinheiro é feito pelos impostos. E nós é que somos os agentes que fazemos esse financiamento de todo o setor público. Então, um cuidado, um gerenciamento adequado, competente, eficiente, rápido, eficaz na hora. Porque o desperdício, nós somos perdulários, e o desperdício é o pior que pode acontecer num país de pouca poupança e de poucos recursos, senador. Então, nos preocupa muito. Outro dia, o senador Pedro Taques mostrou aqui umas cenas alarmantes da situação no Mato Grosso. Caminhões inteiros atolados até a metade de um verdadeiro barral. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados importantíssimos no processo de produção. Gaúchos do meu estado foram para lá. Tem cidades que são Chapadão do Sul, que eu fui visitar, constituída 30 anos, hoje já é um celeiro de produção e produtividade. E esses agricultores fazem no peito e na raça essa produção, porque a logística não está compatível com a necessidade que tem o escoamento da nossa produção. Então, nós precisamos, eu queria dizer para o senhor, não se preocupe, fale, vamos falar sempre. O senador Jorge Vieira também tem falado muito. Eu andei na rodovia 364, lá em Rondônia. Eu fiquei escandalizada, próximo do Mato Grosso com Rondônia. É uma estrada completamente esburacada, com problemas sérios, e é um caminhão atrás do outro. Andei também aqui no Mato Grosso, indo para Lucas do Rio Verde, também uma situação de Cuiabá até lá. É complicado, desnível no asfalto, não tem comunicação de telefone celular. Então, se tiver um acidente, coitado, vai ter que esperar um socorro de alguém que esteja passando por ali, porque não tem nem a torre de celular para avisar e pedir socorro. Então, essas e outras circunstâncias fazem do agricultor brasileiro, eu penso, um homem de coragem. Um homem de coragem, porque ele insiste, ele vai e ele produz. Então, eu penso que nós, em homenagem a esse esforço, porque hoje o Brasil é o maior, um dos maiores exportadores de grãos, a soja é o líder na nossa pauta de exportação, a cadeia produtiva da carne, bovina, suína e de frangos, é a mais expressiva. Nós estamos faturando muito, e a contribuição que o campo dá à economia brasileira é indiscutivelmente relevante e importante. Então, eu agradeço muito a sua valiosa contribuição, pois essa audiência pública que nós vamos realizar em Não Me Toque será um momento importante para mostrar o que precisa ser feito para tornar mais competitiva a safra, que já será superior a 185 milhões de toneladas e que cresce anualmente. O momento, portanto, é oportuno para esse debate, pois a safra recorde não evitou a queda do produto interno bruto agrícola no ano passado.
Uma reportagem publicada no final de semana pelo Estado de São Paulo mostrou que em 2012 houve um recuo de 2,3% do PIB da agropecuária em relação ao ano anterior de 2011. Consultorias especializadas no setor avaliam que, se não fosse o mau desempenho da agropecuária, no quarto trimestre o PIB brasileiro teria crescido 0,9% em relação ao terceiro trimestre, em vez de apenas 0,6%. É outra preocupação que será tratada na audiência pública do próximo dia 8 de março, na Expo Direto Cotrijal. Os problemas climáticos e as barreiras sanitárias, como as que foram impostas pela Rússia, pela Argentina e pelo Chile aos suínos produzidos no Brasil, são apontados como alguns dos motivos da queda do desempenho do setor, responsável por 5,2% do PIB total do país. Semana passada, o senador Aníbal Diniz, lá do Acre, do senador Jorge Viana, fez até um bom pronunciamento mostrando o esforço que o governo do governador Tião Viana vem fazendo como política para estimular a produção de suinocultura naquele estado. Mas a gente precisa, junto com o estímulo que os governos estaduais e municipais dão, também fornecer o recurso que o governo federal precisa fazer em boas rodovias ou na diversificação do modal de transportes. Ainda assim, o setor segue investindo e acreditando na força do campo. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura apontam que dos mais de 115 bilhões de reais do Plano Safra 2012-2013, 65 bilhões e 800 milhões de reais já foram usados para financiar a atual safra. Não há dúvida que os bons preços da soja no mercado internacional são um grande estímulo aos agricultores, apesar de todas essas deficiências agora referidas aqui nessa tribuna. No início de maio, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, deve anunciar mais recursos para a safra com juros menores. O volume de recursos para crédito previstos no Plano Agrícola 2013-2014 será maior, para entusiasmo, como me disse o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que é lá do Mato Grosso. Os recursos para a agricultura familiar, também importantíssimo elo da cadeia produtiva do agronegócio, devem crescer e superar os 18 bilhões de reais anunciados no ano passado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Isso reforça a importância econômica e social do meio rural brasileiro. Regiões com vocação para a agricultura têm o agronegócio, a agropecuária, como um aliado para o desenvolvimento local. Os editoriais do Correio Brasilense e do Estado de Minas, publicados hoje, mostram a relevância do campo brasileiro e a importância de um olhar atento à agricultura pelo poder público e pelos moradores dos grandes centros urbanos. Afinal, é do campo que sai a comida para a mesa de todos os brasileiros. O café da manhã, o almoço e o jantar. E, claro, também o lanche. Antes, a agricultura era considerada o patinho feio da economia. Hoje, a agropecuária não só exibe números de negócios e de produtividade invejados internacionalmente, como também protege o país das crises externas. Graças ao meio rural, mais de 100 bilhões de dólares anuais são gerados de fluxo comercial ao Brasil. Situação que impediu que o pífio resultado da balança comercial brasileira despencasse para resultados ruins em 2011. Naquele ano, o Brasil registrou o pior superávit em uma década, 19 bilhões e 430 milhões de reais. Carnes e grãos estão entre os produtos que têm compensado os expressivos gastos dos brasileiros lá fora e garantindo ainda montantes históricos no colchão de dólares das reservas cambiais. Se o período de implantação do Plano Real, a agricultura servia de âncora verde para a estabilidade da moeda e, claro, para o abastecimento interno, com preços estabilizados, hoje é o escudo para a incerteza global, mesmo com toda a precária e perigosa infraestrutura nacional e deficitária. A agricultura brasileira ainda ocupa nobre lugar de destaque na nossa economia. O empenho do produtor rural, seja grande, médio ou pequeno, tem colocado o país numa situação de prestígio. Mas é preciso consolidar esse segmento, especialmente quanto ao quesito logística, principal tema da audiência pública que nós vamos realizar em Não Me Toque na próxima sexta-feira, sob a coordenação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa.
Ainda que técnicos garantam possibilidades para dobrar a produção sem precisar derrubar uma única árvore, senador Jorge Viana, aproveitando cerca de 100 milhões de hectares de pastos degradados, há que observar a permanência de velhos problemas no setor de infraestrutura, fator que influencia muito as oscilações de preço dos alimentos do mercado interno e que, claro, tira a competitividade do nosso produtor. É preciso reconhecer o empreendedorismo do produtor rural brasileiro, os ganhos de produtividade. Já estou concluindo, meu presidente. Os ganhos de produtividade, a modernização, a qualidade dos alimentos produzidos não apenas no meu Rio Grande do Sul, mas em todos os estados onde a agricultura cresce e gera empregos e riqueza. Ouvimos agora há pouco o senador Rubem Figueiredo do Mato Grosso do Sul. O Espírito Santo do senador Ricardo Ferraço é grande exportador de frutas para o mundo inteiro. O seu Acre também fazendo um grande trabalho para a diversificação da produção. Com todos os ganhos de competitividade, nossa produção segue do lado de fora das porteiras, em velhos caminhões a custos muito elevados. Os altíssimos custos de frete são um desafio no Brasil. Nossa produção, lamentavelmente, não se beneficia de modernos complexos modais, envolvendo todas as opções de transporte possíveis: ferrovia, hidrovia e rodovia. Os desperdícios de alimentos também são enormes e a segurança para escoamento da produção pelo interior do Brasil ainda é um fator limitante. Aliás, chamou minha atenção a entrevista dada a Isto é Dinheiro, desta semana, do presidente mundial da Syngenta, Michael Mack, afirmando que o setor agrícola brasileiro está preparado para atender com rapidez a demanda mundial por alimentos. Ele, inclusive, cita os investimentos crescentes que as empresas especializadas em tecnologia têm feito no Brasil. Entretanto, acho que as estimativas são otimistas demais. Isso se nós não fizermos a nossa parte. O setor agrícola, importante setor da economia, precisa de um novo salto. Alguns desafios já foram vencidos, mas precisamos maximizar os ganhos e diminuir os custos que ainda engessam o setor devido aos gargalos na logística. Ações reais no setor de infraestrutura, mais investimentos já serão passos importantíssimos para elevar o agronegócio brasileiro a patamares mais surpreendentes de produtividade e competitividade, tanto no mercado interno quanto nos maiores competidores internacionais. Dessa forma, estaremos fazendo o Brasil o maior protagonista no cenário internacional na produção de comida para o mundo. Obrigada, presidente Jorge Viana.